Boa tarde, YouTube do Por Falar em Correr. Estamos aqui no Redação PFC, trazendo todas as notícias e informações que você precisa saber, né? Trazendo aqui o finalzinho do Mundial de Atletismo e acho que vai ser isso, algumas informações novas aí sobre Paris 2024, tempos de qualificação e essas coisas. As notícias mesmo, né? Acho que a gente vai deixar para semana, porque também não tem muita notícia, né? Vamos combinar, pessoal, que não aconteceu nada de muito relevante aí no mundo da corrida, assim, para trazer de provas, essas coisas assim. Você vai falar, doping. Doping a gente já falou em vários episódios, a gente não vai ficar se prolongando em doping aqui. Então vamos de Mundial, acompanhe aí. O Redação PFC número 65 tem início neste exato momento, 30 de julho. 30 de julho é véspera, Marcos Buozzi. Marcos Buozzi está aqui. Oi, Marcos Buozzi, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente, 30 de julho é véspera, véspera do dia 31 de julho, né? Exatamente o que nós teremos dia 31 de julho? SP City Marathon and Half Marathon. Então, muitos ouvintes, eu tenho certeza que muitos estarão nos ouvindo antes da prova da maratona que estarão. Renato Chicala vai fazer a SP City, nosso ouvinte que comenta a redação, então ele vai estar ouvindo isso provavelmente no domingo, indo para a prova. Então, boa prova, boa maratona, Renato, que sai o sub 3. Regaça, sub 3 tá aí. É só colocar em prática o que fez nos treinos. Certeza que vem um sub 3. Depois comenta conosco. Esse dia 30 de julho, ele é o Dia Internacional da Amizade lá pela ONU. Então tá, Oh, cumprimente seu amigo, que, que belo. né? Dia também do padrasto, dia do cheesecake e dia da conversa no elevador. Esse eu achei muito legal. É dia do calor hoje, né? Nossa, tá quente, né? Nossa, não para de chover. Rapaz, É, frio essa semana, hein? Essa é a conversa. É o dia de hoje. exato. E no Brasil é o dia do administrador de sistemas. Então é isso. E por fim, né, hoje, na história, em 30 de julho de 2003, foi produzido o último Fusca. O último Fusca saiu de linha, o último dos 21.529.464 Fuscas da Volkswagen. Acabou o Fusca. Ficou só na memória. Hoje o Fusca está custando aí 200 milhões de reais, essas raridades, essas tranqueiras, né, que não anda, que só dá manutenção. Mas então é isso. Vamos lá comentar as notícias aí desse restinho do Mundial de Atletismo, né, pessoal? Faltaram os últimos 5 dias e nós acompanhamos tudo no Redação, no PFC, e você vai saber agora. E Marcos Boas, tivemos então o dia 6, dia 20 de julho, quarta-feira, o dia mais bosta do Mundial de Atletismo, né? Vamos combinar. É. Não, Depois da não. terça-feira do Alisson dos Santos, que foi memorável, veio uma quarta-feira só pra você falar, sabe aquele regenerativo? Aquele dia bosta que você fala assim, só pra rodar? Foi isso, entendeu? Você tinha feito seu RP no dia anterior, e a quarta-feira foi só aquela, É. só pra bater o carimbo só. Teve a eliminatória dos 5 mil metros feminino, ok, mas da eliminatória todo mundo passa, e a final dos 3 mil metros com obstáculo feminino. E eu vou confessar, dos 10 dias do Mundial, o único que eu não fui até a meia-noite foi esse. 10 horas da noite eu estava dormindo. Não. Assim, eu gosto do Mundial, mas final dos 3 mil metros com obstáculos não me pega, não tem jeito. Semifinal de 400 metros também, não me. Semifinal dos. Ixi, mas nem a final Não. não me pega muito, imagina a semi, então. É. Nós tivemos, então, dia 6 foi. Passamos dia 6, vamos para o dia 7. Dia 7 e 21 de julho, quinta-feira, né? Já vai chegando o fim de semana, já começa a ter coisa boa. Teve a eliminatória do salto triplo masculino, que nós tivemos o Almir dos Santos indo para a final, né? Se classificou com 16,71 metros. E tivemos as duas finais do 200 metros, né, Marcos? Que daí Jamaica e Estados Unidos era para conseguir o pódio do geral, né? Um, dois, três, Jamaica e Estados Unidos. Era a expectativa, né? A Jamaica tinha feito isso no feminino dos 100 metros e os Estados Unidos tinha feito isso nos 100 metros do masculino, mas faltou, né, combinar com a Thompson Herah. Ela esqueceu, né? Ela tava só correndo 100 metros, realmente correu só 100 metros. Mentira, ela correu os 200, mas brincadeira que ela só correu 100 metros dentro dos 200, porque no final da prova ela não conseguiu segurar o ritmo, foi ficando para trás, acabou terminando em sétimo, então na verdade
A vencedora foi a Shericka Jackson e em segundo ficou a Shelly Ann Fraser-Pryce. Elas que tinham sido a posição invertida nos 100 metros, né? A Fraser-Pryce ganhou o ouro e a Shericka Jackson tinha ganho a prata. Nos 200, a Shericka ficou com o ouro, a Fraser-Pryce com a prata. E completando o pódio, a britânica Dina Asher-Smith, que correu muito bem e tirou aí a terceira posição, que era da Jamaica, supostamente, né, era para ser da Jamaica. Colocou ela de lado e Shericka Jackson ganhou com um recorde do campeonato mundial ainda por cima, fazendo aí 21:45. E a Fraser-Pryce fez o melhor tempo da temporada para ela, né? Então, as duas fizeram o papel ali, o que tinha que fazer, só faltou combinar com a Thompson-Herah mesmo. A Thompson-Herah não fez um bom mundial, né? Nos 100 metros ela foi terceira, meio que quase não sendo, e agora não deu mesmo, foi a sétima colocada. E como você falou da Fraser-Pryce ali, ela passou a parcial dos 100 metros, ela passou na frente, porque ela larga muito bem, né? Só que ela É. não consegue manter até o final. Daí a Shericka passou ali na reta final. A Thompson-Herah, na verdade, ela classificou no Qzinho, né? Ela não conseguiu nem ser uma das primeiras da bateria dela, da semi, ela Também. acabou classificando pelo tempo. E realmente o Mundial da Thompson-Herah não foi depois do que ela tinha feito na Olimpíada do ano passado, né? Ficou. É aquela É. história, tudo é expectativa. Ela saiu com uma prata, não, com um bronze e um sétimo lugar, mas a expectativa pelo que ela tinha feito na Olimpíada era bem maior do que isso. Tá no mudo. E tivemos os 200 metros masculino, que daí sim, Estados Unidos levou tudo ali, né? O favorito Noah Lyles foi vencedor, ganhou por muito ali, fez até o melhor tempo do ano. E os Estados Unidos levou, né? Eu não conheço nenhum dos outros dois, sinceramente, né? Daí já é demais para mim. Mas o favorito ganhou, né? O Noah Lyles fez o que se esperava dele. A gente só não conseguiu ver aí como é que o campeão dos 100 metros, né, poderia ter mais um americano ainda disputando Verdade. ali, mas ele acabou se machucando nas eliminatórias e não participou. Então, tinha três americanos na final e os três americanos ficaram no pódio. Noah Lyles em primeiro, Bednarek em segundo e o Knighton em terceiro. Mas eram os favoritos, realmente, não tinha muito o que fazer. Ainda que o quase que um da Libéria ali quase pegou, né? Que chegou 0,04 atrás, mas foi os Estados Unidos mesmo que venceram. Hoje está vento aqui, pessoal. Hoje está um vento. Tá entrando aí o temporal. Tá feia a coisa. Esse foi o dia 7, quinta-feira. Daí vamos para sexta, né? Vamos para sexta-feira. Sexta-feira começou de manhãzinha, marcha atlética, 35 quilômetros. Tivemos três brasileiras. Viviane Lira chegou em oitavo, 2:45,02, recorde nacional dos 35 quilômetros. Apesar que 35 quilômetros é uma distância nova, né, Marcos? Então, todo mundo esse ano fez season best, personal best e recorde nacional. É uma distância que eles ainda estão entendendo mais ou menos qual que vai ser o ritmo, o recorde pessoal. É igual quando você faz o primeiro 10 5K, é seu RP. Depois o seu primeiro 10K, é RP. Porque, claro, é o seu É, primeiro. exatamente. E tivemos também a Elianai Pereira em 30º e a Maiara Luiz Vicentainer em 31º. Tivemos o salto com vara eliminatório, o Thiago Braz se classificou para a final. E tivemos o 4 por 100 masculino, que o Brasil foi o sexto melhor tempo, mas foi pelo último quesinho, né? Entrou ali no final, graças à última perna ali, acho que foi o Derek Silva que fez, daí foi para a final o Brasil com aquela esperança, né? Será que vai dar? A gente troca bem o bastão, será que vai dar? Vamos descobrir daqui a pouco, né, no sábado. E tivemos o 400 metros feminino e o masculino. Marcos Boss, vamos só falar os vencedores, porque 400 metros não é a nossa especialidade. A gente só sabe que a Cheyenne Miller Wibo, da Bahamas, era a grande favorita e levou fácil, fácil. Fácil, fácil, 49,11, primeira colocada. No masculino, o americano Michael Norman foi quem ficou com ouro, 44,29. Ali no masculino não tivemos nada de personal best, season best, melhor do tempo, nada, nada, nada. Foi uma prova comum. Vou ser bem sincero que esse foi um dia também que eu fui dormir cedo, porque no dia seguinte tinha longão às 6 da manhã, então não assisti. E acabei, na verdade, desse dia, os 400 metros que eu perdi, eu não fiquei tão assim, mas não vi a Sydney McLaughlin nos 400 com barreira feminino. Esse sim foi uma prova aí digna de ter ficado acordado para assistir, era a última do dia, né? Foi 11:50 da noite aqui, mas aí não tinha como, porque ia acabar atrapalhando o longão. A Sydney McLaughlin, que era a grande favorita, não só ganhou os 400 com barreira feminino, como meteu-lhe um recorde mundial de 50,68. Só É. para dar uma dimensão,
a Fenk Bol, da Holanda, que foi quem ficou em segundo lugar, que fez o seu melhor tempo na temporada, fez 52,27. Isso é mais de um segundo e meio atrás, é quase um segundo e meio atrás. E Na na pista, um pista, segundo e... Não, é viu a assim, distância? ela some da imagem quase, assim, tipo, né, se o câmera desse um pouquinho de close na Sydney McLaughlin, não aparecia mais ninguém, assim, foi... É um troço, é de outro mundo ali, é um negócio sem noção. Então aí, e foi o primeiro recorde mundial a cair no Mundial desse ano. Não recorde de mundiais, hein? O recorde mundial mesmo, o recorde total. Foi o primeiro, já era sexta-feira, já o oitavo dia da competição. Foi o primeiro recorde mundial a cair, Sydney McLaughlin dos Estados Unidos. E esse tempo dela daria o sétimo lugar nos 400 metros ali feminino. Se você olhar o 50,68 dela, ia É chegar verdade. ali em sétimo colocado. E daí você estava falando, fui dormir cedo, assim, ué, por que eu fiquei acompanhando até tarde essa Mundial? Daí você falou do 400 metros com barreira, eu lembrei, sim, a Sydney McLaughlin estava ali, e realmente ela fez uma performance espetacular. O pessoal acertou, né? Os organizadores viram que o 400 metros com barreira masculino e feminino tinham ali uma expectativa de disputa, recorde, colocaram no final do evento, né? Ficou legal, porque tipo, você coloca como primeiro, depois eu vinha esses 400 assim que vão combinar, né? Não era. O que foi legal foi o McLaughlin. Teve umas narrações aí dos Estados Unidos, o pessoal, I'm coming McLaughlin, world record for McLaughlin. O pessoal doido, porque foi uma coisa assim, ela bateu quantas vezes? Acho que 4 vezes o recorde mundial nos últimos 8, 9 meses, né? Uma coisa É, muito fora da curva a moça aqui. E depois ela correu 4 por 400, né? Ela fez o revezamento, ela fechou o revezamento e foi ouro nos Estados Unidos. Isso aí. Vamos agora para o sábado. Sábado, fim de semana, a gente já estava pronto para ver tudo, porque já tínhamos corrido, era só assistir. Tivemos a nossa live mostrando a final dos 5.000 metros feminino, Marcos Boas, onde a gente esperava um monte de coisa da Guidei, da Hassan, talvez, mas quem levou foi a Tsegai. Segai, que a gente comentou dela aí semana passada, que correu os 1.500 e tinha passado a primeira volta, e ela que puxou a primeira volta naquele ritmo frenético, já separando o pelotão logo na primeira volta. Ela veio para os 5.000 aí forte também, meteu um 14,46. A prova foi meio esquisita, né? Ninguém queria forçar muito, tava 25 graus, embora fosse final de tarde lá, 6h25, mas o sol lá se punha muito tarde, né? Então, 25 graus, a gente não viu a galera forçando muito, foram ali controlando o ritmo. No fim das contas, a Sifan Hassan tentou dar uma acelerada logo que passou ali para a última volta, né? Fez a primeira curva, a Sifan Hassan botou por fora, começou a acelerar. A gente achou aquilo um pouco precipitado quando a gente estava assistindo e comentando, e realmente foi. Quando ela terminou a segunda curva da pista, né, da volta, quando faltava ali uns 100 metros, 150 metros, claramente a energia dela acabou. A hora que ela entrou na reta final, todo mundo ultrapassou. A Sifan Hassan, ela acabou ficando em sexto. E a Tsegai foi quem teve o gás ali final para ganhar, 14,46,29. Em segundo lugar, do Quênia, Beatriz Chebet, com 14,46,75. E em terceiro lugar, Dawit Seiaum, da Etiópia, com 14,47,36. Mais uma vez, as etíopes, né? Mas pena que dessa vez a gente não teve a audiência etíope na nossa live, porque lá já era 4 da manhã, uma coisa É, assim, e a gente não teve essa audiência. Mas no fim das contas, as grandes favoritas, que eram a Gidey, Hassan, Kipkenboy, não ficaram nem no pódio. Então, a não. Tsegai só que tinha um pouco mais de nome ali, mas a prova acabou surpreendendo aí que a gente viu três das grandes favoritas fora do pódio. E depois a gente vai comentar também do domingo, o pessoal que correu o 1.500 se foi prata, depois virou ouro nos 5.000, né? Então, foi uma boa tática correr 1.500 e 5.000. E essas provas mais lentas do Mundial propiciaram o quê? O pessoal do 1.500, que é especialista em 1.500, tem velocidade. Última volta, vai que vai. Tivemos também o 4 por 100 feminino, que nós esperávamos Jamaica, vai ganhar, vai ganhar. Jamaica não ganhou, porque não trocou o bastão direito, Estados Unidos ganhou. Como não esperar, né? Você tem as três medalhistas dos 100 metros. Você fala, pô, vai ganhar, né? A cada um vai ter que correr 100 metros, então já tá garantido, né? Nossa, foi uma bagunça, as trocas de bastão, bastão batendo na mão do outro lado, em cima e embaixo. Ficou em segundo, os Estados Unidos acabou ganhando. E no masculino era o Tudo contrário, né? contrário. Os Estados Unidos era o grande favorito, não tinha o campeão dos 100 metros, porque ele estava machucado, mas ainda assim, a equipe era muito, muito forte. E eles já não vieram trocando bem o bastão.
o terceiro pro quarto, então, foi uma coisa horrorosa de se ver. O terceiro atleta chega a cair depois Sim, que entrega o bastão, tropeça, cai. Sorte que não atrapalha o da frente, né, não enrosca no pé do da frente. Mas aí quem tava fechando pro Canadá era o André de né, Graça. André de Grassi, que não tinha participado dos 200 metros, né? Ele só participou dos 100. Mas aí, meu amigo, ele entrou naquela reta final. O último atleta dos Estados Unidos tentou ainda acelerar para buscar ele e não conseguiu. O Canadá ficou em primeiro, Estados Unidos em segundo, Grã-Bretanha em terceiro no masculino. Eu acho que nem se fosse o Bolt a recuperar com essas trocas de bastão ruins, sabe? Foi muito ruim, muito ruim. Muito. Foi mesmo, Nossa. muito ruim. E o Brasil, né, participou dessa do masculino, acho que ficou em sétimo, né, Marcos? Ou sexto, não sei. Sétimo, sétimo. Sétimo. Mas o Brasil fez a melhor troca, eu estava vendo as estatísticas, a melhor troca de bastão. Só que, assim, É, hoje, talvez lá em 2000, 2004, com é prata, é prata do Galvão Bueno, dava para trocar o bastão bem e ainda ah, correr e ganhar. Só que agora você tem que correr rápido também. E o Brasil não está com os velocistas tão bons. E os outros estão muito mais rápidos. Então, o quer Brasil falar, mas acertou a troca de bastão, mas não é só isso mais, né? naquela época, além de trocar o bastão bem, a gente ainda tinha velocistas de um nível bom também. Tudo bem, eles não brigavam pela medalha individual, mas eles eram muito bons, assim, eles tinham um resultado bons e que no final das contas, a troca de bastão muito boa dava compensadinha naquilo que aquele E golinho eles que vinham faltava. lançados, né? E eles É, conseguiam ir bem. agora sim, a gente tá longe de ter bons velocistas, né? Os velocistas nossos, você vê, a gente não teve velocista chegando em final, nada disso. Então, aí fica difícil, só a troca de bastão não vai salvar realmente, não. E também tivemos a 800 metros masculino, Emanuel Kipkorir. Opa! E tivemos também 800 metros masculino, Emanuel Kipkiru Korir venceu com 43,71. E daí vamos para o domingo, último dia do Mundial, que tinha um monte de final, umas bem sem graça, mas teve muita coisa legal. Criar uma expectativa para o pessoal, né, que vai durar tipo 5 segundos com. Mas vamos lá. Dia 10, 24 de julho, domingo, começou de manhã, aquela coisa, marcha atlética, vamos ver se o Caio Bonfim consegue um bom resultado. Conseguiu o sétimo lugar, 2:25,14, recorde nacional, porque, obviamente, né, acho que talvez ele tinha corrido para 2 e alguma coisa antes, mas segunda prova, 35. Caio fez a prova que geralmente ele faz, começou num ritmo que ele sabe que ele vai aguentar e vai aumentando no final. Ele deu entrevista depois, ele sempre fala bem nas entrevistas, falou que o ritmo dos caras era insano, que ia quebrar, ele sabia que a maioria ia quebrar, e conseguiu fazer uma prova lá galgando posições, chegou em sétimo. O curioso dessa prova, né, Marcos, é que teve uma disputa final do italiano e do japonês até os últimos metros, e o italiano parecia que tinha uma vantagem segura, ele abriu para pegar a bandeira e daí ganhou por um segundo só. O Muito italiano muito louco. louco. Ele é muito louco. Agora que eu tava assistindo aquilo, eu falei, não é possível que ele foi pegar essa bandeira. Tipo, ele desvia assim, né? Os dois estão alinhadinhos assim. O japonês naquela loucura, tentando acelerar sem tirar o pé do chão ali, os juízes tudo de olho nele. O italiano vai lá no cantinho lá pra pegar a bandeira e volta, faz mó zigue-zague. Eu falei, é muito louco esse cara, mano. Meu Deus. Mas ainda assim conseguiu ganhar. Exatamente, ó, deu certo pro italiano. O japonês atrás tava com uma cara daqueles de samurai que vai se suicidar se não conseguir, sabe? Ele tava numa gana, mas não deu. Tanto é que ele chegou, se jogou no chão, mas não deu, não deu. Tivemos também final do 800 metros feminino. A Ting Mu venceu, a Kelly Hodgkinson, da Grã-Bretanha. São as duas aí grandes favoritas corredoras dos 800 metros. Elas têm, acho que 23, 24 anos. Dá para ter mais umas duas Olimpíadas com elas disputando. A Mu é a grande favorita, mas no finalzinho, né, Marcos? A Rod Kingston quase chegou. Foi disputadinho É, ali. 8 centésimos de segundo de diferença só de uma para outra, então você vê que ficou realmente bem, bem próximo ali. É, não foi tão fácil assim para a Mu conseguir essa vitória, não. No salto em distância, tivemos a vitória da alemã Malaika Mihambo. Depois eu descobri que ela tinha sido campeã mundial em Doha e olímpica. Assim, é óbvio que ela ia ser campeã esse mundial, mas eu não sabia disso até ela ser. A nigeriana Ezi Brumi foi a segunda e a brasileira Letícia Ouro-Melo foi a terceira, um resultado surpreendente, né? Para todos nós, menos para ela, né? Que ela deu a entrevista e disse que ia brigar por medalha. Mas, de qualquer forma, ninguém esperava. Ela conseguiu o melhor salto da vida dela. No primeiro salto, ela liderou, acho que até a terceira parcial, né, Marcos? Nós estávamos Isso. esperando os 5.000 metros e ela foi lá e a gente secando o pessoal. Não, não vai dar. E todo mundo ali 6,88, 6,87, ela 6,89. Felizmente,
Só a Alemanha e a nigeriana passaram, então uma medalha inesperada para o Brasil. Essa a Letícia podia contar com ela, mas ninguém mais contava com essa. Vamos falar a verdade cá pra nós? Ela podia acreditar na medalha, mas contar, duvido. Ela classificou fazendo o melhor salto da vida dela no dia anterior. Ela precisava fazer 6,70, precisava fazer 6,74, que seria o melhor salto da vida dela. Ela tinha 6,73 de melhor marca. No último salto do dia, no último salto dela, tudo. Ela foi lá e meteu 6,74, exatamente o que ela precisava, qualificou pelo Qzinho. Chegou na final, meteu ali um 6,89. Então você imagina, ela ganhou 15 centímetros de um dia pro outro no melhor salto da vida dela. E ali ficou, foi até, né, os três primeiros saltos de todo mundo, ninguém tinha passado ela ainda. Ela ainda era a melhor colocada, então ela foi realmente pra final, que as 8 melhores podem fazer mais 3 saltos, né? E acabou depois sendo ultrapassada pela alemã e pela nigeriana, que conseguiram as melhores marcas do ano para as duas, né? Então, assim, elas também ainda tiveram que suar aí para conseguir essas marcas. E no final das contas, a Letícia conseguiu segurar essa terceira posição. Depois você via que ela estava tentando ir no extremo, porque ela sabia que não adiantava ser conservadora, acabou Verdade. queimando os outros 5 saltos, porque é isso, a pessoa a melhor marca dela. Não adiantava ela ir para um salto conservador, ela tem que ser sempre nos extremos. Ela acabou queimando todos os saltos, porque pisando ali no limite do limite da tábua. Mas tá bom, valeu, 6,89, meu filho. O que precisa é um salto, não precisa fazer o 6. Então, tá feito, medalha de bronze para Letícia Ourumelo. Quem está atrás de você ali? Bem paradinha. Que Ai, que foi, bonito. Catuxa? Que foi, Catuxa? Ela fica lambendo os beiços. Boa. Ó, tivemos também os revezamentos 4x400 masculino e feminino, né, que fecharam ali com os Estados Unidos ganhando as duas, né? Fecharia o evento, mas aí teve o salto com vara que a gente vai falar daqui a pouco, daí fechou de fato. Tivemos a nossa live, que nós, enquanto esperávamos os 5.000 metros masculino, foi acontecendo o salto em distância, o 800 metros, e nós fomos acompanhando. E os 5.000 aconteceu aquilo que aconteceu no feminino, né, Marcos? O Jacob Ingebrigtsen, que é especialista mais no 1.500, aproveitou a prova muito, muito lenta, uma coisa que não deu para entender direito, por que, que o Cheptegei fez as duas, três primeiras voltas na frente e depois foi para trás. Não faz sentido, se você conhece seus adversários, deixar o cara que é especialista do 1.500 decidir na última volta. Não pode. E daí deu 30, o Jacob. 31 graus de temperatura, 6 da tarde, então assim, tava um calor infernal. Aí eu cheguei como talvez o maior favorito da prova, né? Talvez não, como o maior favorito da prova, tava lá na frente junto com o Selemão Barega, os caras que tinham o nome ali dos mais famosos, né? E aí, beleza, puxando as primeiras voltas, o Ingebrigtsen indo pegar água. Primeira vez que eu vi água na pista foi nesse dia, acho que por causa do calor muito alto, né? Então o pessoal tinha uma mesinha de água ali na volta, ali na Mas tu pista. sabes que depois eu li no Twitter que na verdade eles falaram assim, o Jacob ele pegou água, mas na verdade dizem, pelo análise que eles fizeram, que foi mais uma jogada mental, sabe, para os adversários pensar, pô, o Jacob está sentindo calor, foi pegar duas vezes a água. Pode ter um fundo de verdade, porque ele foi o único que foi pegar. Então, É, e ele mexeu com a torcida, lembra? Então eu acho que pode ter sido um jogo mental também, porque ninguém mais pegou água, se foi, deu certo, porque eu vou te né? falar que ele ficou ali cozinhando o galo. O Cheptegei foi caindo cada vez mais pro fundo do pelotão conforme as voltas iam passando. No primeiro momento até podia parecer algum tipo de estratégia, mas depois a gente viu que não foi, porque ele acabou fechando a prova na nona colocação. O Selemon Baré, que era outro favorito, foi 12º. E no final das contas foi isso. Ali no finalzinho, o Ingebrigtsen, que tem muita velocidade, é um cara que vem dos 1.500, né? A especialidade dele são os 1.500. Botou ali na frente. O Jacob Crop do Quênia tentou acompanhar, mas também não conseguiu ali no finalzinho ali mesmo. O Ingebrigtsen abriu uma vantagem e claramente ia ganhar, não foi nem ali na disputa ali no peito. E no fim das contas, o outro atleta de Uganda, né, o Oscar Chelimo, foi quem ficou em terceiro lugar. A gente achou que era É, Cheptegei, né? E não quando foi. a imagem tava de longe, só veio aquele cara com aquela camisetinha lá listradinha, a gente falou, ó, o Cheptegei ficou em terceiro. Não, era o Chelimo que tinha ficado em terceiro, o Cheptegei ficou lá atrás. Ele fez, né, então o ganhador fez 3:09:24, o segundo colocado 13:09:98 e o Chelimo 13:10:20. E foi isso, o guatemalteco
Luiz Né? Grijalva, que ficou ali na frente o tempo inteiro, acabou fechando em quarto lugar. A gente estava torcendo para ele, né, Enio? Ah, Queríamos vê-lo no pódio. ele é muito doido na eliminatória dos 5.000 metros. Ele ficou o tempo todo na frente, só perdeu no finalzinho, que ele foi terceiro na bateria. Eu tava torcendo para ele, mas não deu. Mas acho que deve ser o melhor guatemalteco da história do atletismo, talvez. E para terminar, nós tivemos os 100 metros com barreiras feminino, que foi impressionante, porque nós tínhamos a recordista mundial, que era a Kendra Harrison. É isso, isso. Nós tínhamos a Isso. recordista mundial, que era a Kendra Harrison, mas nas eliminatórias, a Tobi Amusan, da Nigéria, bateu o recorde mundial e ninguém acreditou muito nisso, porque foi muito impressionante. E daí nós falamos, não pode fazer isso, tem que fazer isso na final. E na final ela foi lá e fez de novo, só que o da final não valeu por causa do vento. Depois eu descobri, né? Tava um pouquinho mais de vento, daí tiraram o Ah, 12,06 dela, ficou valendo só o 12,12. realmente, o vento estava acima, estava em 2,5 metros por segundo, o que acabou aí invalidando essa marca dela. Ela fez essa marca de qualquer jeito, o recorde mundial ainda é dela, né? Ela fez Sim, 12,12 na eliminatória, com a Kendra Harrison correndo do lado dela, né? Foi até engraçado que a gente estava assistindo, achou que a Kendra Harrison tinha feito uma semifinal ruim, porque ela não tinha ganho, mas na verdade é porque a Musan tinha feito uma eliminatória inacreditável, né? Botando um ninguém recorde acreditou. mundial. É. E aí o negócio era, será que ela gastou todas as fichas dela, né? E que nada, chegou na final, meteu um 12,06, embora depois a gente viu aí que o vento acabou invalidando a marca dela. E a Kendra Harrison, que era a outra favorita, acabou desqualificada porque ela não correu bem, aí Bateu foi nas barreiras empurrando, tudo. bateu nas barreiras, aí teve uma barreira que ela empurrou com a mão. Aí quando empurrou com a mão, mas é porque na verdade ela desistiu da prova, não tinha mais sentido nenhum nela continuar correndo. Então quem completou o pódio foi a Brittany Anderson da Jamaica. E depois a Jasmine Camacho Queen, que era uma das favoritas também, a porto-riquenha, que tem uma cabecinha pequenininha, pequenininha. As duas ficaram com 12,23 e a disputa teve que ir pro photo finish. Então ficou 12,224 para Brittany Anderson e 12,229. 5 milésimos de segundo de diferença entre as duas. Ficou bem apertadinho. E nesse dia a gente teve aí o segundo recorde mundial caindo. A gente achou que tinha caído duas vezes no mesmo dia, mas não, caiu uma vez só. Segundo recorde mundial batido no mundial. E tivemos, por fim, para terminar tudo, o terceiro, né? Terceiro recorde mundial com Armand Duplantis, o Mondo Duplantis, o sueco lá, que está sempre tentando os recordes mundiais. Ele esperou só até o último instante, né? Mas, tipo, quando ninguém mais conseguiu passar as barrinhas, eles, bom, agora eu vou fazer o recorde do campeonato e depois vou tentar o recorde mundial. E assim, eu vou terminar de falar, eu vou lá fechar o que eu acho que está balançando aqui, que está me Nossa, irritando. tá parecendo uma E, cama. Nhec, 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 o pessoal vai achar que é, você tá fazendo alguma coisa durante a live. né? E daí eu vou falar, daí você fala. Porque assim, Marcos, o mais legal de tudo foi que ele tentou, fez, vai fazendo 1 por 1 centímetro, e quando ele acabou, ele foi lá e deu umas cambalhotas assim, meu Deus do céu, mano, por que você vai fazer isso? Mas ele foi lá, recorde mundial, cambalhotas, e fechou com um espetáculo chave de ouro o mundial. Ele que tinha passado aí de todos os saltos de primeira, menos um salto lá que ele claramente errou a puxada de mão, assim, ele mesmo já caiu no colchão, já consciente do erro que tinha cometido, porque o resto do corpo dele passou com muita folga. Aí ele garantiu o ouro, quando todos os outros depois acabaram esgotando as tentativas de salto, né? O Thiago Braz é importante trazer, inclusive, ficou em quarto lugar com uma marca de 5,87. Então, todos os outros atletas esgotaram suas tentativas. O Duplan já tinha garantido o ouro, porque ele tinha passado da marca, acho que era uma marca de 5,90 alguma coisa, ou 6 metros, uma coisa assim. Ele garantiu o ouro com isso. Aí ele pediu, sobe para 6,06, que seria o recorde dos mundiais. Então é isso, pessoal. Tivemos Mundial e só para fechar, né, da premiação que eu tinha pegado, o Alisson dos Santos, então, levou US$ 70.000 e a Letícia Ouro levou US$ 22.000 pela medalha de bronze. US$ 22.000 já dá para se aposentar do atletismo? Não, não dá, mas é um bom dinheiro, um bom dinheiro. E vamos trazer agora aqui, então, algumas informações e notícias finais do Mundial de Atletismo. O Mundial do Oregon produziu 13 recordes do campeonato, 3 recordes mundiais, que foi os que a gente falou, e 19 recordes de área, que são os continentais, 92 recordes nacionais e um recorde mundial sub-20, além da Alison Felix ter aumentado o seu recorde de medalhas, né? 20 depois do ouro
né, no 4x400 revezamento misto e o bronze no o ouro no revezamento 4x400 feminino e o bronze no misto do 4x400. Então tivemos aí esses dados. Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Vamos passar isso aqui. Recorde. Esse aqui é a mesma coisa. Eu copiei coisa que não precisava, mas eu fiz. Ah, tá. Tá, então é isso. E deixa eu ver aqui o que mais. Tá, vou fazer só um fechamento. E dentre essas coisas todas, tivemos o Alisson dos Santos, né, que fez 46 e 29, foi um desses recordes do campeonato, além dos recordes mundiais que a gente já falou. Agora aqui, ó, Marcos, vamos lá aqui, ó. Eu acho que a gente pode ir para a página 18. 18 que já fala da World Athletics. Daí, se cair, você entra no mesmo link, tá? Que daí a gente volta ali. Que vai dar no 40, vai cair, a gente vai ter coisa para terminar, eu acho. O World Athletics anuncia mudanças no formato das competições para Paris 2024, Marcos Boas. Olha só, acabou o Mundial, já decidiram as datas do atletismo lá em Paris e os índices. Os índices ficaram mais fortes. Já mudaram os índices, mudaram também forma aí de classificação para as finais e tudo mais durante as competições de pista. Então, vamos ter novidades para Paris 2024. Ó, o novo formato aqui, ó, que eles anunciaram, que vai ter uma rodada de repescagem para todas as provas individuais de pista de 200 metros a 1.500, inclusive as provas com barreiras. Então, nesse novo formato, os atletas que não se classificarem por lugar nas séries da primeira rodada terão uma segunda chance de passar para as semifinais. Essa ação vai substituir o antigo sistema de atletas avançando pelos tempos mais rápidos, aquele Qzinho e aquele Qzão, né? Então, todos os eventos passam a ter 4 rodadas com horários que variam de acordo com as provas. Então, isso é que nem aquela coisa de Olimpíada de colégio, sabe? Você não, sabe a quinta série que disputa com a sexta, sétima e oitava, que ela vai perder com certeza? Você, você já pega ali e deixa a quinta série jogar 2 partidas. Vai perder uma, mas vai ter uma outra ali só para dizer que participou 2 vezes. A única coisa que não vai ter esse sistema de repescagem são nos 100 metros, que já tem umas rodadas preliminares, então não vai ter isso. E também nas distâncias mais longas, né? Os 5 mil e 10 mil, porque aí é sacanagem você colocar mais uma rodada pra turma que já correu mais devagar correr. Então, vamos falar a verdade, pra que serviria, né? Se você colocar os lentos pra correr mais uma vez. Aí, não, bobeira. Então, nessas provas aí, o sistema continua o mesmo. E daí os 5.000 não faz sentido nenhum para mim ter eliminatória, mas como eles fazem, não tem novos índices, né? Não tem índice para os 5.000 aqui, os índices definidos, e ficou mais complicado, Marcos Boss. 10.000 metros em maratona deu uma complicada aí, porque as mulheres no feminino têm que correr para 30 e 40 nos 10.000 e os homens para 27 e 10. Hoje no Per- Brasil, eu não sei se tem alguém que faz isso. Apertou, hein? Apertou, apertou. Maratona também ficou mais complicada agora. Olha essa maratona feminina, 2:28. É, Rapaz, vai ser difícil, hein? E na masculina, 2:09:40. o Eita, Danielzinho isso só. quer falar, pelo do ano passado, só o Danielzinho que vai, né? O José Márcio, eu não lembro quanto é que ele fez. Eu também não lembro de cabeça, não. Mas ficou apertado, porque antes era 2,950 o índice, né? E agora foi para 2,940. Não, o índice era 2,1130 e foi para 2:11. 2,940. E o Isso. Paulo Paula, por exemplo, ele fez 2,950. Então ele já ia perder essa. Porque o período de classificação já está definido: 10.000, 20 quilômetros da marcha e provas combinadas de 31 de janeiro de 22 a 30 de julho de 23. Maratona e marcha atlética de maratona e marcha de 35 quilômetros de 1º de dezembro de 21 a 30 de maio de 23. E os outros eventos de 31 de julho de 22 a 30 de julho de 23. Isso para o Mundial, né? O Mundial de Budapeste que vai ser em agosto. Então tem uma janela agora aí de mais ou menos um ano para os atletas tentarem fazer os seus índices para o Mundial. Para a Tinha Olimpíada que deve fazer. manter isso, né? E vai ser bem complicado. Deve. Apertou, apertou. Era isso mesmo, era 2:11:30 na Olimpíada do ano passado. Então, o José Marcos conseguiu o ano passado 2:08:40 quando ele Daria, classificou. Então já ele, tá lá ele então. conseguiria, ele conseguiria, exatamente. Calma aí, Janela. E,
E daí a gente tem também, ó, aqui tem até notícia, os Brasil já tem classificados na marcha e na maratona o Caio Bonfim, Viviane Sena, Daniel do Nascimento e José Márcio Leão da Silva, por exemplo. E a World Athletics afirmou que é possível se classificar para os 10 mil por meio de um desempenho de 10 quilômetros na rua. Olha só que legal. Além disso, os 8 melhores atletas do ranking de cross country, não qualificados pelos padrões de entrada ou pelo ranking mundial de 10 mil, serão considerados classificados para os 10 mil metros. Vai ter umas Interessante. oportunidades aí, hein? É, porque o Porque cara que corre cross country não vai conseguir nunca botar um tempo desse daí de 10 mil de pista, mas pelo menos agora ele vai ter chance aí, né? exatamente. Aí, olha só. Outro detalhe é que na maratona tem vagas asseguradas os 5 primeiros colocados nas maratonas Platinum Level realizadas durante o período de classificação e os vencedores das maratonas Gold Level disputadas em 2023. Então, por exemplo, você ganhou a maratona de Chicago, você já está dentro. Aquelas outras de Platinum que tem, que eu não sei onde é, tipo Paris, talvez, você ficou no top 5, já garante vaga. E a gente vê, né, Marcos, que embora os tempos do índice tenha ficado um pouquinho menor, deu oportunidade de novos vencedores e top 5 entrarem. Claro que É, quem vencer essas majors e ser top 5, obviamente vai fazer bem mais baixo do que 2 horas e 9h40, né? Provavelmente. muito provavelmente sim. Tanto que, por exemplo, você tem ideia, as platinas hoje em dia são as 6 majors, depois a Nagoya feminina, Seul, Bogotá, olha aí. Ah, mas essa é uma meia maratona, não vai contar. Desculpa, tira essa. Não... Então vamos lá. Nagoya feminina, né? Aquela maratona feminina Nagoya, maratona de Seul, a Amsterdã, Xangai e Valência. São essas que são hoje em dia Rápido. as maratonas Platinum. São só essas. Ah, depois ouro tem um monte, né? Então aí vem Hong Kong, tem Paris, que a gente falou, Viena, Praga, tem um monte que são ouros, mas aí você tem que ganhar, né? A ouro tem que ser o ganhador. E que muito dificilmente o cara não vai ganhar uma prova dessa abaixo de 2,9. Mas é bom, pelo menos, claro que o Daniel do Nascimento já tem vaga, mas seria o caso de um atleta não tão rápido procurar essas golds, né? Se o objetivo dele for ir para o Mundial, pode ter uma chance, né? Umas provas mais lado B, assim. E Nova York e Boston produzem tempos mais altos, de repente a pessoa pode ir lá tentar uma prova tática, enfim, vai ter oportunidades aí de se classificar. Vamos ver aqui. Vamos falar então um pouco só aqui do que o atletismo do Brasil conseguiu no Mundial do Oregon. A seleção fez 10 finais, né? O Brasil fez 10 finais, 6 semifinais e acumulou 34 pontos nos 10 dias de disputa da competição. Os destaques grandes, né, foram o Alisson dos Santos, ganhador da medalha de ouro, obviamente, e a surpresa também um grande destaque foi a Letícia Ouro com a medalha de bronze. E essa forma de pontuação eu acho bem legal da World Athletics, você viu? Eles pegam os top 8 e fazem a classificação não pela medalha, mas pela posição no top 8, e daí eles dão pontuação, que daí isso fica mais abrangente, dá uma ideia melhor, né, do que ser só o primeiro, segundo, terceiro. Mostra mais como é que foi e o Brasil conseguiu, no final das contas, o melhor desempenho em mundiais nessa pontuação. Interessante, tipo, seria um quadro de pontos, não um quadro de medalhas, né? Um quadro de finais, vamos dizer assim, né? E aí você pontua para todo mundo que tá ali na final. Então você. É isso, dá uma ideia melhor, porque. São formas de se ver. Só para ter uma ideia, obviamente foi muito melhor o resultado do Brasil do que Doha 2019, quando a gente não saiu com nenhuma medalha, né? E já aqui em 2022 a gente saiu com 2 medalhas e fez mais finais do que na edição de 2019. Ó, só para trazer para o pessoal, quem que fez finais? Alisson dos Santos ganhou, Letícia Ouro foi bronze, Thiago Braz foi quarto no salto com vara, Darlan Romani quinto no arremesso do peso, Caio Bonfim sexto no 20 quilômetros da marcha e sétimo no 35, Almir dos Santos no salto triplo foi sétimo, o revezamento 4 por 100 foi sétimo, a Viviane Lira no 35 da marcha foi oitava, e o Daniel do Nascimento pegou um top 8. Então, se ele ficasse em nono, já não ia estar nessa classificação aqui, você vê, né? A maratona, apesar de ser diferente, pega o top 8 também. É, exatamente. Só aquela comparação dos pontos, em Doha o Brasil tinha feito 25 pontos, né? Então a gente sai com 34 agora. Que Doha 2019, embora a gente não tenha ganho nenhuma medalha, tinha sido o melhor resultado do Brasil por pontos, né? Com os 25. E agora a gente saiu com 34 pontos no total. Esse sistema de pontuação é legal porque é quando você chega na final, né? Top 8 é final, é aquele negócio da premiação lá que a gente falou do premiação em dólar.
Então, Uhum. mostra que, pô, pelo menos está classificando o pessoal. Porque depois o Guilherme Roseguini falou, a entrevista lá que ele tinha feito com o Bichara lá, que é o diretor técnico da CBAT, eles querem refinar para o próximo Mundial para levar talvez um pouco menos de atletas, mas mais atletas que têm chance de medalha, né? Que eles falam assim, a gente não quer só pessoal que vem aqui que está feliz por participar. Foi isso que o Guilherme Roseguini falou lá. Não sou eu que estou falando, né? O pessoal da CBAT que tá querendo fazer isso. E daí eles vão investir nisso aí para melhorar esse top 8. E o que eu li, Marcos, é que talvez o Brasil, claro, ele não tem uma tradição tão grande quanto no atletismo, nem os Estados Unidos, que fez 300 e poucos pontos, né? Mas o que eu li assim também, os brasileiros tiveram Porra! os brasileiros tiveram duas competições assim a nível nacional para classificar para o Mundial. Então eles se esforçaram muito nessas duas do nacional e podem ter chegado cansados no Mundial. Essa era uma das hipóteses. Mas também o Brasil, ele mesmo chegando descansado, ele nunca conseguiu grande coisa, né? Então eu acho que é mais a questão de ter lugares para treinar, centros de treinamento, ter esses campings para melhorar, né, o treinamento para chegar no Mundial, aí pegar uma experiência, fazer um Season Best, Personal Best, tipo a Letícia. Fez Season Best, Personal Best, Vida Best, né? Fez tudo Best. Então, ela foi o exemplo do atleta que é o que eles gostariam que fosse lá, né? Tipo, você não precisa necessariamente ser medalhista ou ser finalista. Ser finalista seria ótimo, é claro. Mas você tem que fazer pelo menos, o mínimo dos mínimos é o seu Season Best lá, que é o seu pico de performance, tem que ser lá, né? É o que a gente espera, né? E esse não é. Você estava falando da questão da gente ter estrutura, né? Lugar para o pessoal treinar e tudo mais. A gente precisa ter material acima de tudo, né? Material de pessoas, eu quero dizer assim, ter gente. E aí. Porque é isso, como é que a gente acha um Alisson dos Santos? A gente põe 10 mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil moleques para correr. E a gente vai achar um Alisson dos Santos que tem talento, que não adianta falar que não tem uma contribuição, tem muita contribuição no talento e que está disposto a viver o que precisa viver para chegar, para desenvolver esse talento. E é isso, é uma peneira que, sei lá, quantos mil para sair um. A questão é que se você só expõe 10 mil, você só vai achar um. Se você puder expor 200 mil, você vai achar 20. E assim, né? Tipo, obviamente, eu tô fazendo as extrapolações ridículas. Vocês entendem o que eu quero dizer. Então, a gente precisa, além de tudo, de ter toda essa estrutura e tudo mais, a gente precisa ter também o pessoal exposto a isso. E aí. Mas, bom, foi assim, foi o melhor resultado, no fim das contas, né? A gente não Foi bom, né? pode criticar agora, porque, no final das contas, é o melhor que a gente já fez na história dos mundiais. Então, né, acho que tem lá, tem seu valor o trabalho sendo desenvolvido. Tá aí, medalha de ouro, medalha de bronze. Só essa medalha de ouro e a de bronze que a Letícia e o Alisson conseguiram fez subir, né? Porque acho que é 8 pontos para o primeiro, 6 para o segundo, já dá uns 14 pontos. Subiu, já foi lá para o quadro. Então vamos ver aí nesse próximo ciclo aí de um ano que se inicia. O pessoal vai dar uma descansada, voltar para a Diamond League treinar, torcer para ter melhores resultados ainda lá no Mundial. E para terminar essa redação, vamos falar do Alisson dos Santos, porque ele voltou, né? O Alisson dos Santos voltou, personalidade, todo mundo comemorando, ele é muito simpático e carismático. Vou falar que a única coisa que me incomoda nele são aquelas gírias, mas ele é 22 anos, é novinho, né? Vai ficar aquelas coisas de esquece, aquilo ali, né? Mas ok, é o jeito dele, muito legal, bacana, mas é que é jovem, né? O jovem é assim, então tudo bem, não tem problema. Mas ele chegou em entrevistas e tal. Mas o fato, Marcos, mais interessante foi que as sapatilhas personalizadas ficaram retidas no aeroporto, porque ele ficou 4 meses treinando lá no CT, né? Conseguiu condição treinando, foi acumulando material, o material não conseguiu trazer toda a bagagem ele. E o que aconteceu? Ele recebeu esses presentes lá da Adidas, que é a patrocinadora dele, e quem levou a outra parte do material foi o repórter do Canal Olímpico do Brasil, o João Barreto. E o João chegou com essas sapatilhas número 43, que não era o tamanho dele, não tinha nota fiscal, porque foi um presente da Adidas. O que aconteceu? A, a alfândega não vai passar, vai ficar aqui e ficaram retidas, pelo menos acho que 3 ou 4 pares ali. Cinco, Exatamente, cinco as pares. 5 pares e a taxa aplicada pela alfândega aqui no Brasil foi de US$ 150 por par de sapatilha para liberar
para não ficar retida. Obviamente, o João Barreto não fez o pagamento da taxa naquele momento, né? A sapatilha fica retida durante um tempo ali na alfândega. Se pagar, é liberado. Eu realmente espero que alguém tenha um pouco de bom senso lá na alfândega, alguém que trabalha, algum agente alfandegário, alguém superior, não sei, e perceba que não faz o menor sentido você querer tarifar um troço desse, porque não é uma importação, ninguém tá trazendo isso pra venda nem nada. As sapatilhas são personalizadas, tem o nome do atleta, dos Exato. Santos. Provavelmente, não, quando fala que é número 43, deve ser número 43,2 se for preciso, porque é isso, esses caras têm a sapatilha, o pé medido, não é? Ele não compra a sapatilha da prateleira que tem ali na loja, não entra Exato. no site pra comprar. Então, assim, gente, a coisa, assim. Sabe aquela história do estagiário que quer mostrar trabalhos? Não é possível, só pode ter sido um porra de um estagiário que tava ali e fez uma É, cagada dessa, tipo. Ah, meu Deus do céu, é de cair o cu da bunda. o bom é que deu repercussão, então provavelmente vai ser liberado isso, vai chegar numa instância superior, eles vão liberar, né? E se não fosse lá, eu acho que a Adidas ia pagar, tipo, ia dar aí 150, sabe, para cada par e libera, sabe? Se não tivesse chegado na grande mídia, no Redação PFC, por exemplo. E, né, se fosse o caso, o Alisson dos Santos ganhou 70 mil no Mundial, né? Dá ali, meio que. Não, não, faz falta porque o atletismo brasileiro não tem dinheiro assim sobrando. Não, Então, eu ia falar pra Adidas, manda tudo de novo. Quem mandou me entregar lá? Agora vai ter que mandar de novo pra é, cá. Pode mandar, quero exato. nem saber, o problema é seu. Então é isso, muita regra, burocracia. Você tem que seguir algumas, mas não é exatamente 100% que você tem que fazer isso, né? Tem casos e exceções, mas é isso, né? O atletismo, quem que dá bola para o atletismo? O fiscal só deve ter isso. Não, esse cara aqui tem 1,70, essa sapatilha 43, 5 pares. Não, cadê a nota fiscal? Vou reter. Então, mas em até 30 dias eles resolvem para não ir para leilão. E se for para leilão, alguém vai ter que comprar para devolver para o Alisson. É verdade, isso é uma boa. Mas então tá, pessoal. Eram essas as nossas notícias de hoje aqui do Redação, comentando o finalzinho do Mundial, alguns resultados, fatos e curiosidades. Esperamos que vocês tenham gostado aí desse episódio, que pode ter ficado um pouquinho mais longo do que deveria, mas o Mundial merece, vocês merecem escutar grandíssimas informações aqui. E agora nós vamos embora. Marcos Boas, muito obrigado por participar aqui conosco. Vamos fazer o longão, porque tem que fazer treino longo aí para maratona. É isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo episódio. Vamos embora treinar agora. Para você que está escutando antes da SP City e vai participar da SP City, seja na meia maratona, seja na maratona, uma boa prova para você. Se você não treinou, uma boa sorte para você. E a gente se vê no próximo episódio. Exatamente. Mande seu relato, seu resultado da SP City, que a gente lê aqui no próximo Redação. Boa prova para todos, bom sábado, bom final de semana e tchau!